1, versículo 23. A gente tem meditado de forma sequencial no livro de Colossenses, versículos por versículos, e hoje a nossa reflexão, nossa meditação, a mensagem de hoje vai dando sequência, será no versículo de número 23. A palavra de Deus nos diz, Colossenses 1, 23. Vamos fazer assim, irmãos, vamos ler do versículo 21. A gente teve meditando no 21 e 22, domingo passado, e hoje vamos meditar no 23 como continuidade do trecho. Eu queria ler desde o 21. E vocês que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Feche seus olhos mais uma vez, vamos orar. Ó Deus, nesse momento, Pai, a gente mais uma vez intercede, ó Pai. Ora, pede ao Senhor que ilumine cada mente aqui presente. Que, apesar de mim, ó Deus, a Tua palavra e o Teu Espírito esteja a edificar, ó Pai, a Tua igreja. A cada coração aqui presente. Cada coração talvez cansado, triste. Que o Senhor fale a cada coração. Que o Senhor ilumine cada mente. Que as preocupações lá fora não nos tirem a atenção e o foco, ó Pai. Ah, Deus, assim oramos. Oramos e intercedemos em nome de Jesus. Amém. Nesta semana, irmãos, partiu para a glória um dos pastores que mais me marcou no meu início na caminhada da fé reformada. Quando eu conheci a teologia reformada, as doutrinas da graça, Deus usou alguns homens em específico, através do acesso pela internet, para muito me ensinar e muito falar ao meu coração, muito me edificar. E essa semana um desses homens partiu. Ele não marcou só a minha vida, mas pelas homenagens que eu presenciei, dentro do meu círculo de convivência, deu para perceber que ele também marcou profundamente a vida de milhares de pessoas. Se não, talvez indiretamente, você pode nem conhecê-lo, mas provavelmente os pastores que você escuta o conhecem, consumiu dos seus conteúdos, das suas pregações, das suas aulas, edificado por ele, que foi o pastor John MacArthur, um pastor americano. E entre suas muitas frases firmes e fiéis, pastor bastante conhecido por sua firmeza contra a cultura atual, entre suas muitas frases firmes e fiéis à Escritura, uma delas que ecoa com doçura e foi muito lembrada nessa semana, que é de bastante segurança para todos os que creem, é a sua citação onde ele diz que tudo que a morte pode fazer a um crente, tudo que a morte pode fazer aquele que crê e confia em Cristo, é entregá-lo a Jesus. A morte não pode fazer nada mais do que isso na vida do cristão, senão entregá-lo a Jesus. Essa frase, irmãos, nos lembra que a fé cristã não é apenas um conjunto, um aglomerado de doutrinas a serem assentidas com a mente, mas é um relacionamento vivo com o próprio Cristo.
que é o nosso cabeça, que nos sustenta hoje e nos guardará, sem dúvida, até o fim. E mesmo a morte, o maior inimigo da humanidade, não é mais um terror para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ela se tornou meramente uma serva. Se tornou nada mais do que uma ponte, um canal que nos leva direto aos braços daquele que morreu e que ressuscitou por nós. Mas essa esperança, irmãos, tão gloriosa, ela não caminha sozinha. Ela está atrelada a uma perseverança firme, a uma perseverança real e a uma perseverança constante. A mesma graça que nos salva é a mesma que nos sustenta na fé, que nos sustenta na caminhada. É exatamente sobre isso que o apóstolo vai nos falar em Colossenses 1, versículo 23. Ele nos chama a permanecer firmes na fé, não como um peso, mas como uma marca de quem foi verdadeiramente reconciliado. Esse é um versículo, irmãos, que não foi escrito para nos amedrontar, mas para nos fortalecer na caminhada. Paulo, ele não está colocando a salvação em risco no início do versículo. Ele está nos chamando a viver com os olhos fixos em Cristo Jesus, com os pés firmados ali no Evangelho. E o coração cheio de esperança, com o coração cheio de esperança até o fim da caminhada aqui nessa vida. Hoje Deus nos chama, irmãos, a lembrar que a fé que salva é também a fé que persevera. Não por mérito nosso, mas por causa da fidelidade daquele que começou a boa obra em nós e que há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Após apresentar a majestade de Cristo em toda a criação, dos versículos 15 ao 17, e sua centralidade na igreja e na redenção, dos versículos 18 ao 20, Paulo desceu ao plano pessoal. Ele falou da reconciliação cósmica, da reconciliação do mundo, e em seguida apontou o dedo com graça e verdade, dizendo, como vimos domingo passado, a vós outros também. Ele nos lembrou de quem éramos no versículo 21, e no versículo 22, ele nos lembrou do que Cristo fez por nós. E aí ele nos reconciliou pelo corpo da sua carne. O versículo 22 nos diz, mediante a morte, para nos apresentar santos e inculpáveis diante de Deus. Agora no versículo 23, irmãos, Paulo, ele não muda de assunto. Paulo, ele continua o mesmo raciocínio. Ele acrescenta um aspecto essencial dessa reconciliação, que é a perseverança na fé. Em outras palavras, depois de mostrar a base da reconciliação, que é Cristo, e o seu propósito, que é a santidade, ele aponta agora o caminho dessa nova vida reconciliada. A caminhada do crente nesse mundo não é a caminhada do crente nesse mundo, irmãos, até o dia em que será plenamente apresentada diante de Deus, é o que é nos mostrado no versículo 23. E esse caminho se chama permanecer firme na fé. Ele faz isso, irmãos, não como uma ameaça, não lançando dúvida sobre a salvação dos colossenses, mas como quem descreve a marca inevitável e verdadeira da fé, que é a continuidade na caminhada, que é a continuidade da fé. Assim, a gente chega ao versículo 23, que será como uma ponte entre a obra de Cristo por nós, pensando no passado, e a nossa resposta de fé hoje, no presente, e também pensando no futuro. Um texto que, ao mesmo tempo, nos consola, mas também nos chama a uma firmeza que deve existir na nossa caminhada cristã. Observe novamente o início do versículo. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho. Depois de falar da reconciliação que Cristo realizou, Paulo, ele nos mostra aqui o fruto visível dessa reconciliação, que é a perseverança. A fé verdadeira não é um ato momentâneo, não é um ato que acontece uma vez sim,
que acontece uma vez e outra não, aí depois acontece de novo e outra não, não. A reconciliação, irmãos, não é esse ato momentâneo, não é um entusiasmo meramente passageiro, ela é uma raiz viva, meus irmãos, que se aprofunda e se firma, mesmo que o vento sopre forte, mesmo que a tempestade chegue. Veja que essa expressão, se é que permaneceis, no início do versículo, pode parecer condicional, não é? Como se estivesse colocando em dúvida ali a salvação dos colossenses. Mas o tom original aqui no grego, irmãos, é de exortação encorajadora. É isso do texto no grego. É de uma exortação encorajadora. Não de incerteza, não de algo incerto. Paulo ele está dizendo, vocês foram reconciliados. E é certo que continuarão, porque a graça que salva também é a graça que sustenta. Isso é importante, irmãos, especialmente para crentes que se sentem fracos. O Evangelho não diz, se você for forte, você permanece. O que o Evangelho nos diz, irmãos, é que se Cristo te alcançou, Ele, o próprio Cristo, é quem vai te sustentar. Paulo, ele usa duas expressões, veja, alicerçados e firmes. Ou seja, permanecer no que Cristo já começou. A vida cristã não é uma construção sobre uma areia movediça. Ela não se ergue sobre sentimentos momentâneos ou passageiros, irmãos. Nem depende de experiências arrebatadoras que vão e voltam. Experiências místicas que vão e voltam. Não, irmãos. A fé verdadeira é construída sobre um fundamento sólido. E esse fundamento tem nome, irmãos. É Jesus Cristo. Paulo, ele usa aqui uma imagem da construção civil. Algo que qualquer pessoa entende. Ele está dizendo, vocês são como um prédio, ou é como o alicerce. Vocês são como um prédio, o alicerce ele já foi lançado por Deus. Agora permaneçam firmes sobre ele, sem se moverem. Você já viu uma construção bem feita? O que sustenta, obviamente, não são as janelas bonitas, não são as paredes bem pintadas. É o que está ali debaixo, irmãos. É o que ninguém vê. É o que segura tudo quando a tempestade vem. Assim também é com a fé, igreja. A beleza da nossa caminhada não está na aparência de força que mostramos aos outros. Está na profundidade com que estamos enraizados no próprio Cristo Jesus. A vida pode balançar e ela vai balançar. Mas se estamos firmados nele, que é isso que importa, que é esse o fundamento, independente da tempestade, irmãos, nós não seremos arrancados. Essa fé firme não vem da nossa força. Essa fé firme, ela vem unicamente, exclusivamente da graça de Deus. Ele é quem lançou o alicerce. Ele é quem sustenta a estrutura. Ele é quem garante que o edifício não vai ruir. Mas isso não quer dizer, irmãos, veja, que somos passivos nesse processo. O texto é claro, veja, permaneçam. Continuem crendo. Continuem descansando. Não abandonem o lugar onde Deus o plantou. E aqui está a verdade que precisamos lembrar todos os dias. Nós não temos que conquistar a salvação. Muito menos conquistar ela um dia sim, e outro sim, e outro sim, e outro sim. Não, irmãos, o que nos cabe é permanecer na confiança daquele que já nos salvou, daquele que já nos converteu, daquele que já regenerou o nosso coração. Talvez você esteja se sentindo fraco aqui nessa noite. Seja
fisicamente, seja espiritualmente. Talvez você tenha chegado aqui fraco. Talvez a sua fé esteja parecendo pequena. Mas escute, irmãos. Mas escute. Se você está em Cristo, você está sobre o alicerce certo. E esse chamado, e o chamado de hoje, irmãos, ele é simples e também profundo. O chamado de hoje é: não saia daí, não saia do alicerce, não troque esse solo firme por areias escorregadias de autossuficiência, não troque esse alicerce firme por emoções passageiras ou por ensinos confusos. Permaneça firme, enraizado, fundado, porque o mesmo Deus que lançou o alicerce é o Deus que vai sustentar essa casa até o fim da caminhada. Irmãos, se Paulo nos diz para não nos afastarmos da esperança, veja, o que é que o versículo nos diz em seguida? Não vos deixando afastar da esperança do Evangelho. Se Paulo ele nos diz para não nos afastarmos da esperança, é porque ele sabe que existe muitas forças tentando exatamente isso, nos afastar da esperança. Vivemos em um mundo que constantemente tenta roubar de nós a alegria do Evangelho, a alegria da salvação. O sofrimento nos faz perguntar: Deus ainda está comigo? As tentações muitas vezes sussurram: não vale a pena lutar, não vale a pena insistir. As heresias, irmãos, muitas vezes nos seduzem com caminhos mais fáceis. E a correria do dia a dia, o cansaço da rotina, o barulho constante, tudo isso pode silenciar aquela doce voz de esperança no nosso coração. Por isso, irmãos, o chamado de Paulo é tão direto quanto necessário: não se deixem afastar. Não deixem que o sofrimento apague o brilho da cruz. Não deixem que o tempo, ou o pecado, ou a dúvida arranquem de você o que só o Evangelho pode dar, que é a esperança viva. E o que é essa esperança, irmãos? Que esperança é essa? Essa esperança não é um otimismo barato. Essa esperança não é um pensamento positivo que qualquer coaching te ensina aí fora. Essa esperança, irmãos, não é aquela ilusão de que vai dar tudo certo no sentido mudando da coisa. Essa esperança, irmãos, é uma certeza firme, é uma certeza plantada na obra consumada de Cristo somente. É saber que, por mais escura que seja a noite, por mais difícil que seja os dias, as noites, é saber, irmãos, e lembrar que há uma manhã eterna nos esperando, que há uma manhã na eternidade nos esperando. Essa é a esperança do cristão, irmãos. Não uma mera incerteza, como eu já brinquei aqui, né? Não é aquela esperança que o torcedor do esporte tem ainda do time se salvar, né, do rebaixamento. Essa esperança, irmãos, não se trata a esperança bíblica
não é a esperança no sentido comum do nosso idioma, de algo incerto que pode ou não acontecer. A nossa esperança, a esperança cristã, a esperança bíblica, no termo bíblico, é algo certo, é a certeza da eternidade que nos espera. É lembrar que mesmo quando tudo parece desabar, o trono que é essa nossa esperança, que nos traz essa nossa esperança, esse trono continua inabalável. E aquele que morreu por você, vive. Aquele que morreu por você, ele reina. Mesmo em meio a todo o caos. Ao caos moral, ao caos ético, ao caos financeiro, econômico, político, que vivemos nos nossos dias. Mas o nosso Cristo, o nosso Salvador, ele reina. Ele vive. Talvez você esteja ouvindo essa palavra, enquanto luta por dentro, para não desistir. Talvez tenha passado por perdas, por dores, por frustrações, se sinta enfraquecido. Mas escute isso com o coração, irmãos. O Evangelho, veja, a gente não estamos aqui para vender ilusões. O Evangelho não é um convite à facilidade, como algumas igrejas colocam em seu letreiro: vem e pare de sofrer agora. O Evangelho não é um convite à facilidade, irmãos. Mas saiba de uma coisa: o Evangelho é uma âncora para o coração cansado. O Evangelho é uma âncora para o coração exausto, para o coração abatido, entristecido, em meio à tempestade, em meio aos dias difíceis. A esperança do Evangelho não elimina as lutas, mas a esperança do Evangelho é a própria luz que brilha em meio às lutas. Como escreveu o autor de Hebreus, no capítulo 6, versículo 19, temos esta esperança como âncora da alma, firme e segura. Então, meu irmão, minha irmã, não largue essa esperança. Quando tudo parece escuro, segure mais forte nessa esperança. Quando a fé parecer fraca, olhe para Cristo. Não olhe para si mesmo. Não olhe para o próprio coração, para o próprio sentimento. Quando o medo bater, lembre, Ele, o Cordeiro, já venceu. Lembre, o túmulo está vazio, a esperança ela é viva. Como diz a canção que cantamos há pouco: quem nos separará do amor de Cristo, irmãos? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição? Nada. Porque a esperança do Evangelho é mais forte que todas as ameaças da vida. O Evangelho que ouviste, o texto continua, veja, o versículo continua. Continua dizendo que, veja, não se deixando afastar da esperança do Evangelho que vocês ouviram, e que foi pregado a toda criatura, debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Veja que esse Evangelho é o Evangelho que atravessa o tempo, que atravessa o mundo, geograficamente falando. Paulo, ele encerra com uma nota majestosa aqui. Ele lembra aos colossenses, e não só a eles, mas também à Igreja Presbiteriana Central de Surubim, que o Evangelho do qual devem permanecer não é uma invenção local, que esse Evangelho não é uma moda religiosa. Esse Evangelho, ele é eterno. É o mesmo Evangelho que eles ouviram, é o mesmo Evangelho que chegou a todas as partes, a maior parte do mundo, é o mesmo Evangelho que transformou Paulo de um perseguidor de cristãos, dos cristãos, a um pregador da palavra. É o mesmo Evangelho que chegou até lugares mais desconhecidos por nós. É o mesmo Evangelho que está
sendo proclamado agora nesse culto. Esse evangelho, irmãos, é a boa notícia de que Deus reconciliou consigo mesmo um povo por meio do sangue de Cristo. Não é um conselho. O evangelho não é um mero conselho. O evangelho é uma proclamação. Não é uma sugestão, irmãos. O evangelho é uma convocação. Não é um caminho entre muitos possíveis. Não é um meio de se religar a Deus entre outros meios e outras religiões. Não, irmãos. O evangelho é o único caminho, a única verdade e a única vida. Vocês foram reconciliados por meio desse evangelho, irmãos. Vocês estão sendo sustentados por esse evangelho. E um dia, por causa dele, vocês estarão na glória, diante do trono, cantando ao Cordeiro. Quando a gente canta aqui, a gente está experimentando, né, do gostinho. Estamos ali na sombra daquilo que será eterno, do canto que será eterno. Então permaneçam na fé, permaneçam no evangelho, permaneçam na esperança. Quem nos separará do amor de Cristo? Nem a morte, nem a vida, nem principados, nem presente, nem futuro. A esperança do evangelho, irmãos, é mais forte que todas essas coisas. Que o nosso coração diga com firmeza e ternura: foi por esse evangelho que eu fui alcançado. É nesse evangelho que eu permaneço e é com esse evangelho que eu vou até o fim. Paulo, irmãos, nos fala da esperança do evangelho. Veja, esperança do evangelho. E precisamos ouvir isso com atenção, porque muitos vivem a fé cristã apenas como lembrança do que Cristo fez, ou como peso do que deve fazer agora. Eu já vi aí um desses podcasts da vida, um rapaz, esqueci o nome dele, um influencer aí, falando assim, um ex-pastor, aliás, não, um ex-comediante gospel, falando assim, agora descrente, falando assim, mas quem foi que pediu para Jesus morrer por nós? Agora ele morreu por nós e exige que a gente agora viva uma vida da forma que ele quer. Irmãos, são muitos dentro das igrejas que, embora, mesmo que talvez nem todos de forma consciente, mas são muitos dentro da igreja que carregam resquício desse pensamento no coração, que vivem uma agenda na igreja, uma agenda de programações na igreja, e muitas igrejas aí com programações quase que diárias, e vivem essa agenda de programações da igreja, e buscam obedecer uma cartilha de regras, de usos e costumes lá fora, na sua vida comum, carregando esse peso. Eu tenho que cumprir essa cartilha de regras, essa cartilha de usos e costumes. Eu tenho que me fazer presente nessa agenda extensa na igreja, porque eu preciso me fazer merecedor da salvação. Porque eu preciso merecer a salvação. Porque Jesus fez a parte dele e agora eu preciso fazer a minha parte. São muitos irmãos que carregam o evangelho com esse peso de que precisam fazer algo, mas o evangelho é muito melhor do que isso. Ele é a promessa viva do que ainda está por vir. A vida cristã, irmãos, é sustentada por esperança. Esperança de que tudo isso não termina aqui. Esperança de que a cruz não é o ponto final, mas é o início de um caminho que culmina
na glória. Como escreveu o apóstolo a Tito, no capítulo 2, versículo 13, aguardamos a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Veja, meu irmão e minha irmã, essa esperança, é essa a esperança que te segura quando tudo mais parece te soltar. Quando o mundo desaba, quando os planos falham, quando os amigos decepcionam, quando o coração se enche de perguntas, é essa esperança que permanece de pé. Ela sustenta a mãe que ora pelos filhos com lágrima. Ela fortalece o jovem que luta contra tentações secretas. Ela consola aqueles que aguardam a promessa com saudade dos que já partiram. Ela anima o cristão cansado. É ela que sustenta o pai desempregado, o crente silencioso que sofre em silêncio. O Evangelho nos diz, ainda não acabou. O Evangelho nos diz, Cristo virá e você será plenamente restaurado. Você sente dores? Ele enxugará toda lágrima um dia. Você tem cicatrizes físicas, emocionais. Elas não terão a última palavra na sua vida. Você está cansado. Você se sente fraco. Ele um dia, irmãos, virá nos transformar em glória. A esperança do Evangelho é como essa âncora que nos prende não ao fundo do mar, como eu falei às crianças, mas ao trono de Deus, à eternidade que nos espera. Ela nos puxa para frente, para o avanço na vida cristã, para o avanço na santidade. Ela nos puxa para cima, para o dia que veremos Jesus, o nosso Salvador, face a face, e seremos a sua imagem. Por isso, não desanime, meu irmão. Não pare. Não se entregue ao cansaço, às lutas. A esperança do Evangelho, ela está viva. E Ele está te esperando no fim dessa jornada. Cristo vem, meu irmão. E com Ele vem também a sua vitória final para a sua igreja, para a sua noiva. Quantos cristãos vivem como se estivessem caminhando sobre uma corda fina? Como eu mencionei, quantos carregam o Evangelho como um peso a ser conquistado para a salvação, com medo constante de cair da graça, de cair da corda bamba. Vivem sob o peso de uma fé ansiosa, perguntando: será que eu estou firme o suficiente? Será que Deus ainda me ama? Será que ainda sou salvo? Mas essa não é a vida que Deus preparou para os seus filhos, irmãos. O Evangelho não é uma corda bamba, irmãos. O Evangelho é uma rocha firme. Não fomos chamados a andar com medo, meu irmão. Fomos chamados a andar com firmeza, com confiança nessa caminhada. Paulo não está dizendo aos colossenses: se vocês aguentarem firmes, então serão salvos. Não, irmãos. Ele está dizendo: se vocês já foram reconciliados, e por isso permanecerão firmes. Você não está salvo porque tem sido forte. Você está salvo porque Cristo viveu uma vida de perfeita obediência na cruz. Nessa vida, e na cruz morreu. Você está salvo porque Cristo foi perfeito em seu lugar. Como o próprio Jesus falou no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 28, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará. Arrebatará a igreja, arrebatará as ovelhas, ninguém as arrebatará.
da minha mão. Imagine Jesus dizendo isso diretamente a você agora. Imagine, irmão, Jesus dizendo isso diretamente a você. Você é meu. Eu morri por você. Eu te sustento. Eu e ninguém, nem você mesmo, vai tirar você das minhas mãos. Nem você mesmo vai se tirar das mãos do próprio Senhor. Esse texto, irmãos, não quer lançar dúvida sobre a sua salvação. Ele quer lançar raízes de segurança sobre a sua salvação. Ele quer reforçar no seu coração que Deus não salva para depois abandonar. Ele salva para preservar. Uma doutrina tão cara à nossa teologia reformada, a perseverança dos santos. Ele nos salva para nos preservar, para preservar a nossa fé. Ele reconcilia para nos sustentar até o fim da caminhada. Então, pare de medir a sua salvação, se for o caso, pelas suas emoções, pelos seus sentimentos, pelo seu estado de espírito. Pare de achar que Deus te ama mais nos dias bons e menos nos dias ruins. Olhe para a cruz. A segurança está ali, na cruz, está em Cristo. E quando você se sentir fraco, quando sua fé parecer pequena, lembre-se, a sua segurança não está no tamanho da sua fé, irmãos, mas na fidelidade de quem te segurou primeiro, de quem te alcançou, de quem te escolheu antes da fundação do mundo. Paulo, ele diz que devemos estar alicerçados e firmes. Essa verdade, irmãos, ela transforma a nossa vida. Estar alicerçados e firmes é mais do que uma imagem bonita pintada aqui pelo apóstolo. Não, é um chamado urgente para que a nossa fé, ela tenha raízes no Evangelho. Não em sentimentos passageiros ou expectativas humanas. As suas emoções, elas vão mudar, irmãos, dependendo do dia. As pessoas à sua volta vão falhar. As circunstâncias, vai ter momento que vai te abalar. O amanhã, ele é incerto, sim. Mas o Evangelho permanece o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ser alicerçado não significa viver uma vida sem dor. Não significa permanecer de pé, mesmo quando... Não significa viver uma vida sem dor. O que significa é estarmos e se mantermos de pé, mesmo quando a dor chega, mesmo quando a tempestade chega. Isso por quê? Porque você sabe onde está a sua base. E a base não é o seu humor, irmãos. Nem as respostas que você consegue entender para aquilo que você está vivendo hoje. A base é a cruz, a base é o túmulo vazio, a base é o trono agora ocupado pelo Salvador. Paulo, ele encerra com um apelo, que é como um abraço firme no nosso coração. Veja, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho. Ele não está falando apenas de uma ideia positiva, ou sentimento, vago. Ele está falando de uma certeza viva aqui, concreta, que sustenta a alma. E ele diz, não perca isso, não troque isso, não abandone isso, não troque a esperança da glória por promessas políticas, irmãos. Não troque a segurança da cruz pela falsa paz, prazer, alegria que o mundo oferece. Não troque o consolo eterno por confortos e prazeres momentâneos. A gente vive dias em que muitos se distraem com propostas humanas. Em que muitos se distraem com ideologias, com pautas pela qual abraçam e militam. Por movimentos, por bens, por recursos, por prazeres, por experiências, e aos poucos vão deixando a esperança do Evangelho de lado, na gaveta.
Mas só o Evangelho, irmãos, nos oferece uma esperança que atravessa a morte, que não depende de quem está no poder, que não falha com o tempo, que não evapora quando tudo ao redor desmorona. E essa esperança, ela é viva porque Jesus está vivo. Então cultive essa esperança. Não deixe que o cinismo ou o cansaço a apague. Alimente-a com a palavra. Reaqueça essa esperança com oração. Fortaleça com a comunhão com a igreja. E lembre-se, o mesmo Cristo que ressuscitou é quem te segura hoje. Irmãos, essa é uma daquelas palavras que a igreja não lê apenas com a mente. A igreja deve ler com o coração, irmãos. Se de fato permaneceis na fé, veja o versículo, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, apóstolo, me tornei ministro. Paulo, ele não está dizendo isso para assustar os crentes. Ele escreveu isso para nos encorajar. Encorajar a prosseguir. A verdade é que, às vezes, a caminhada cristã, ela cansa. Eu nunca vou esquecer uma fala na pregação do pastor Jonas Madureira, pastor batista Jonas Madureira, quando ele, em uma de suas pregações, ele fala, não, tem gente que diz que a caminhada cristã com Deus ela é fácil. Tem gente que romantiza a vida cristã, que romantiza a caminhada cristã, e ele exorta, portanto, a igreja, dizendo, olha, não romantize a vida cristã é difícil, vai ter dia que você vai chorar sim, vai ter dia que você vai estar arrasado sim, vai estar triste sim, não romantize a vida cristã, ela não é fácil, ela não é romântica. Vai ter vezes, irmãos, que o chão parece ter se abrido de fato. Às vezes a fé, ela fica em silêncio. Às vezes a esperança parece um fio tão fino. Mas se esse fio, irmãos, que parece tão fino às vezes, se esse fio, ele está amarrado na cruz, ele é mais forte do que qualquer tempestade. Você pode não se sentir forte hoje, espiritualmente inclusive, pode estar lutando contra a culpa, lutando contra o medo, lutando contra a dúvida, pode estar exausto de orar por alguém que não muda, ou tentando ser firme num casamento que parece desmoronar, ou enfrentando a enfermidade que consome suas forças. Mas ouça com atenção, igreja. A esperança do Evangelho não é você segurando em Deus. A esperança do Evangelho é Deus te segurando com as próprias mãos. Porque eu, o Senhor teu Deus, disse o profeta Isaías, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Você foi reconciliado por meio da morte de Cristo. E essa reconciliação, ela não é frágil, irmãos. Ela é forte como o sangue que foi derramado por você. Ela é firme como o túmulo vazio ao terceiro dia. E ela é eterna como o amor que decidiu um dia te chamar de filho. Então permaneça. Não por medo de cair. Não pelo um senso de obrigação pesado. Não, permaneça por gratidão, por já ter sido alcançado. Permaneça por gratidão, por um dia já ter sido regenerado.
Permaneça por gratidão, por ser filho adotado, por ter uma eternidade segura com o próprio Salvador. Permaneça, porque Cristo é digno. Permaneça porque Ele está contigo. Permaneça, irmãos, porque é o Espírito que te sustenta. E quando a morte vier, porque um dia ela virá, para nós mesmos e para aqueles que estão ao nosso lado. Lembre-se daquela frase de John MacArthur: tudo que a morte pode fazer a um crente é entregá-lo a Jesus. Essa é a esperança que ninguém pode roubar, irmãos. Essa é a âncora que segura a sua alma. Essa é a verdade que você prega ao mundo. Eu fui reconciliado com Deus e estou firme, não por mim, mas porque Ele é fiel. Amado irmão e querida irmã, a pergunta que não podemos ignorar nessa noite é: você permanece na fé? Você está firme na esperança do Evangelho? Esse não é um chamado para olhar para dentro de si mesmo, irmãos, em busca de mérito. Eu não estou falando isso para que você olhe para si e pense: deixa eu ver como eu tenho vivido. Deixa eu ver se eu tenho um mérito, se minhas obras me dão um mérito de falar isso. É um chamado para olhar para Cristo, irmãos, e nunca desviar o olhar. Paulo disse no versículo 23, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho. E muitos têm se afastado. Alguns não negam Jesus com os lábios, mas o colocam em segundo plano. A fé virou um detalhe na agenda, vivida talvez no domingo, porque muitas vezes nem nos domingos com frequência é. A fé virou um detalhe, a igreja virou opcional, a comunhão virou opcional, a cruz para muitos perdeu a beleza. A esperança muitas vezes foi substituída por metas humanas, por planos humanos, por carreira profissional, por pressões sociais, por projetos passageiros. Mas hoje, Deus está chamando de volta. De volta à esperança. De volta ao Evangelho. De volta à firmeza que vem de saber que fomos reconciliados não por esforço, mas pela morte de Cristo. E se há alguém aqui hoje que ainda não foi reconciliado com Deus, que vive longe da fé, longe da esperança, longe de Cristo, e veja, eu não estou falando longe da igreja, eu não estou falando longe de uma vida religiosa, eu estou falando longe de Cristo. Escute, o mesmo Cristo que morreu por seus filhos, Ele ainda chama pecadores. Ele morreu por estranhos para tornar filhos. Ele morreu por inimigos para torná-los amigos. Ele morreu por rebeldes para torná-los santos, separados do mundo e separados para Deus. Você não pode se reconciliar com Deus por seus próprios méritos. Não espere isso. Talvez você já tenha ouvido alguém dizer: não, no momento não, porque eu ainda faço isso, eu ainda fumo, eu ainda bebo. Deus não, você não vai se reconciliar com Deus pelos seus próprios méritos, mas o sangue de Jesus, Ele ainda tem poder. A porta da graça, ela ainda está aberta. O Evangelho, ele ainda é proclamado. Então, arrependa-se. Confesse que você está cansado de andar sozinho. E entregue-se ao amor que te chama pelo nome. Essa não é a voz, irmãos, de um pregador emocionado. É a voz de Deus, pela palavra, chamando você com amor eterno.
Meus irmãos, terminamos essa pregação falando da perseverança, de permanecer firmes na fé, enraizados na esperança do Evangelho. Mas talvez você tenha saído daqui outras vezes pensando: Senhor, eu quero permanecer, mas será que eu vou conseguir? A resposta, irmãos, não está na sua força. A resposta está em Cristo. Ele não apenas nos reconciliou, Ele nos sustenta. Ele não apenas abriu a porta da salvação, Ele caminha conosco. Ele nos foi lá, resgatou, nos salvou. E nada, absolutamente nada, pode quebrar essa união. Lembra do que cantamos há pouco? Com o coração cheio de convicção, não por causa da nossa firmeza, mas por causa do amor de Cristo que não nos solta a mão. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? A resposta de Paulo, irmãos, é clara. E a nossa também: nada. Nada pode nos separar. Nem mesmo a dor que você está sentindo, nem o medo que você carrega no peito, nem a dúvida, nem o pecado confessado, nem a fraqueza que te faz chorar no travesseiro sem que ninguém saiba. Se você está em Cristo, você está seguro no amor dEle. E é esse amor que vai te levar até o fim. Então, cantemos mais uma vez essa verdade, irmãos. Cantemos como quem crê. Cantemos como quem foi reconciliado. Cantemos como quem é sustentado por um amor que nunca falha. Eu queria convidar a igreja a ficar de pé.